Bom, aqui neste vídeo eu vou ensinar como detectar defeitos em fontes chaveadas de computador e como proceder com o conserto dessas fontes de computador. Esta fonte aqui é uma fonte real, que essas fontes reais de computador são umas fontes melhor elaboradas, são umas fontes que possuem mais proteções, mais filtragem na rede. Enfim, é uma fonte que o diferencial dela é que ela pode fornecer um nível de amperagem mais alto do que as fontes mais vagabundas, do que as fontes mais genéricas, mais comuns. E outro diferencial entre a fonte real e a fonte genérica é quando se houver um surto de tensão em sua rede de energia elétrica, somente a fonte vai queimar, ou seja, o risco desse surto passar para sua placa-mãe e para o restante dos hardwares do PC já é menor na fonte chaveada, ou seja, na fonte chaveada genérica, ou seja, que nesse tipo de fonte real, os riscos de houver um dano maior na sua placa-mãe e outros hardwares é menor numa hora de um possível surto de tensão, enquanto que numa fonte genérica mais vagabunda, que são as fontes assim mais comuns de se ver e mais baratas, esse risco é maior. Outro diferencial da aplicação da fonte real de computador é em computadores que exijam hardwares mais sofisticados, como placas de vídeo, como enfim, máquinas PC games e computadores que permanecem grande parte do tempo do dia, por exemplo, ligados. Aí é necessário, é imprescindível que eles tenham uma fonte real de alimentação. Esta fonte aqui é uma fonte de 500 watts da marca PC Top, modelo ATX 500W real, o que prediz que ela realmente nos entrega 500 watts real de potência. Bom, aqui neste vídeo vou ensinar como proceder no conserto de fontes chaveadas. Bom, no caso desta fonte, o que aconteceu? Esta fonte chegou aqui na minha bancada com o seguinte problema. Ela estava totalmente inoperante. Quando você curto-circuitava o fio verde, que é o fio do PS1 com terra, você não havia atividade nos ventiladores, ou seja, os ventiladores de todas as tensões estavam parados, ambos os ventiladores dela, e não havia nenhuma tensão de saída. Aí o que foi feito? Foi aberto a fonte. Quando vocês pegarem uma fonte nessas condições, a primeira coisa que vocês têm que checar é o seguinte: se neste fio lilás aqui tem que ter 5 volts, independente de qualquer outra condição. Aqui no chicote da fonte, este fio lilás tem que conter 5 volts a partir da hora que você conecta a fonte a uma tomada de energia elétrica. E aí eu chequei essa tensão e eu vi que ela estava ausente. E se vocês depararem com um defeito como o meu, no caso de ausência de 5 volts de standby, vocês devem procurar o defeito no primário da fonte, em especial nos estágios que envolve este terceiro transformador aqui, transformador aqui, que é o transformador de driver de standby. Este transformador que estou apontando com a ferramenta é o responsável pelo estágio de standby. E a fonte de standby, além de fornecer esses 5 volts, que é para hardware da placa-mãe, esses 5 volts servem para a placa-mãe ter uma referência, ter como partir a placa-mãe, enfim, ter como dar a partida, o starter no computador. E além desses
desses 5 volts de standby, outra função imprescindível dessa fonte é fornecer tensão de alimentação deste circuito aqui, que é o gerador de ondas de PWM, que irão ser amplificados através de 2 transistores e chegar nesse transformador do meio aqui e por fim chegar a esses 2 MOSFETs, a base desses 2 transistores MOSFETs, que são responsáveis por oscilar a fonte aqui principal, esse transformadorzão grande aqui, responsável pela fonte principal do computador, pelas demais principais tensões do seu computador. Então, a função, resumindo, desta fonte de standby, onde deve primeiro começar o trabalho e a pesquisa de defeitos, é essa: fornecer os 5 volts de standby para a placa-mãe e demais hardware da placa-mãe do seu computador, além da tensão de alimentação desse circuito aqui, que além de formar as ondas de PWM, neste caso, ele tem a função de gerar a tensão de power good, que é uma tensão de 5 volts também, que essa tensão é um tipo de um aval que a placa-mãe tem que receber, um tipo de uma informação para a placa-mãe ter o aval de que todas as demais tensões da fonte estão boas, pois se não houvesse 5 volts de power good, o seu computador não vai subir o vídeo da post, não vai subir a BIOS, enfim, sua placa-mãe até pode ligar a ventoinha, tudo, mas sua placa-mãe não vai ter como startar, não vai ter como iniciar a post da BIOS, que é aquela tela, aquelas letrinhas inicial que você vê quando você liga seu computador pela primeira vez. Pois bem, além do PWM, ele tem essa função de gerar essa tensão de power good, que vem através do fio cinza do chicote. Em fontes com cores padrão, aqui no chicote, como posso demonstrar, esse fio de cor acinzentada, esse fio cinza é responsável justamente por esta tensão de power good. E também esse circuito tem a função de ligar a placa-mãe, que através de uma referência que ele recebe deste fio verde, que é chamado de PS-ON, quando ele identifica que o fio verde está em curto com o terra, que está tendo contato com o terra da placa-mãe, pode ser em qualquer fio preto que você encontrar no chicote da placa-mãe, como quando a fonte montada normal na própria carcaça da fonte. Ou seja, se ele identificar esse curto, ele vai começar a gerar os PWMs, que, como eu lhe disse, vai chegar até esses 2 transistorzinhos aqui, que não dá para identificar direito no vídeo, e através desses 2 transistorzinhos vai chegar até aqui o transformador, que esse transformador chamado de drive, esse pequeno do meio aqui, que por suas vezes vai aumentar os pulsos e vai enviar a base de cada um desses MOSFETs, fazendo com que a fonte principal gere as demais tensões principais. Pois bem, como eu lhe disse, o defeito desta fonte era o seguinte: eu vi que não havia a tensão de standby. E o que eu fiz? Assim que eu vejo essa tensão, primeira coisa que deve ser feita na ausência de 5 volts de standby é checar todos os componentes do primário da fonte. Primeiro, conectar a rede de 220 ou 110, caso você não tenha 220. E o que fazer? Ao conectar aqui nesses 2 capacitores de filtro, que esses 2 capacitores, além de ser capacitores de filtro, eles em conjunto são capacitores dobradores, pois eles dobram a tensão, uma tensão algo de torno de 160 volts, o que vai dar uns 320 e pouco, 330 volts em média, a soma da tensão dos 2, que é a tensão necessária para que o circuito de gerador de standby e os MOSFETs da fonte principal necessitam para que a fonte possa trabalhar, para que a fonte tenha possibilidade de trabalhar.
Pois bem, vocês devem checar se tem tensão de 160 volts em cada um desses capacitores. Se tiver a tensão, vocês desliguem a tomada, desligue do 220 ou do 110 e você com o multímetro vai monitorando essa tensão. Se essa tensão não cair, não ter uma queda acentuada, demorar para cair a um nível aceitável, vocês pode recair a suspeita que tem ou algum componente aberto na região dos 5 volts de standby, ou no caso desse, era esse circuito aqui, que era o DM311, que estava defeituoso. Aí, nesse caso, vocês devem, o que fazer? Pegar um resistor de 10 watts e 3,3 R, e o que fazer? Com cuidado e com a fonte totalmente desligada da tomada, vocês devem conectar de umas pernas do resistor e outra em cada terminal dele e contar aí uns 10 segundos. Após esses 10 segundos, toda a tensão de ambos os capacitores já vão estar completamente descarregada e você não terá o risco de levar um choque e nem de causar um dano maior, pois se você trabalhar com esses capacitores carregados, além de você ter o risco de tomar um belo de um choque, você corre o risco de causar um dano ainda maior e até mais grave nessa parte primária, o que pode, nesse caso, inviabilizar até mesmo o conserto da fonte, porque essas fontes de computador não são um hardware assim muito caro, e no entanto, se houver algum problema de uma seriedade assim muito grande, muito maior, até nem é vantajoso o conserto dessa fonte, porque o conserto dessa fonte só é feito mesmo só aqueles que se interessam em recuperar essas fontes, quem trabalha com loja de informática ou quem se interessa por eletrônica, ou seja, por hobby, por um motivo de aprendizado, para você aprender a lidar com o circuito dessas fontes, ou para quem tem loja de informática, é vantajoso ver esse curso, para que tentar consertar essas fontes e, se tiver sucesso, pode revendê-las, estando em boas condições, pode revendê-la para o consumidor final, em especial aquele que não tem como pagar uma mão de obra mais cara. Então, é isso aí. Após eu detectar aqui na fonte que os 5 volts de standby estavam ausentes, eu parti, como lhe disse, para verificar todos os componentes. Eu saquei esse dissipador de calor, saquei os 2 MOSFETs e retirei o dissipador de calor para facilitar o meu trabalho. E eu verifiquei aqui na placa todos os resistores do primário, se eles não estavam com o valor alterado acima do nível aceitável, se não havia diodos em curto, em especial Zener, deve-se ter uma atenção maior nesse caso, ainda mais com diodos Zener, que costumam entrar muito em curto, assim como os diodos comuns também. Verifiquei se não havia nenhum em curto ou em fuga, assim como o estado dos capacitores de filtro, que já que eu notei que os mesmos não se descarregavam, já descartei a possibilidade de problema com eles, ou seja, que eles estão em perfeito estado, assim como esse capacitor que polariza, esse DM311, verifiquei seu estado e não detectei nenhuma alteração em resistor nem em diodo, o que me recaiu a suspeita de ser o DM311 que estava defeituoso. Aí o que eu fiz? Fiz a substituição, mas antes de eu condená-lo, volto a repetir, eu fiz uma varredura, um pente completamente fino em todos os componentes que o polarizam, assim como o restante do primário, em busca de algum componente que
poderia posteriormente estar defeituoso ou até causando a queima do DM311, que é esse circuitinho aqui. Após eu checar que todos encontram-se em boas condições, fiz a substituição. Liguei a fonte à tomada e como vocês podem ver, a fonte que antes estava inoperante, agora vocês vão notar o cooler dela girando, o que nos caracteriza, que ambos os coolers girando, que essa fonte está em boas condições e fornecendo corretamente todas as tensões que ela tem que fornecer para a alimentação do seu computador. E eu vou explicar o seguinte, uma coisa básica. A fonte chaveada, toda fonte chaveada é composta basicamente por dois circuitos, que é a fonte comum e a fonte chaveada, considerado o coração de uma fonte chaveada. A fonte comum é composta por filtros de rede, que é essas duas bobinas e esse capacitor, o fusível de proteção da rede, ponte retificadora de diodo e capacitores de filtro. Essa é a parte comum, a parte bruta da fonte. E já a parte chaveada é a parte que compõe o DM, no caso das fontes 311, circuito gerador de PWM, sinais PWM para o transformador de standby, e assim como esses dois MOSFETs aqui da fonte principal e componentes que o polarizam. Todos esses três componentes formam a fonte chaveada. Uma fonte de computador tem que fornecer os seguintes níveis de tensão para o seu computador. Quando você pegar uma fonte que tem as cores padrões, como o caso dessa, você deve checar e deve entender que nos fios laranja devemos encontrar 3,3 volts. Nos fios pretos é o terra geral do circuito secundário, ou GND. Nos fios amarelos deveremos encontrar 12 volts. Nos fios vermelhos devemos encontrar 5 volts. No fio roxo ou lilás devemos encontrar 5 volts de standby, independente de qualquer situação e uma vez a fonte conectada na tomada. No fio cinza, quando em funcionamento a fonte, devemos encontrar 5 volts, que é a tensão de Power Good. O fio verde é o fio de PS-ON, pelo qual serve para dar o start, inicializar a fonte, e esse fio em curto com qualquer fio preto vai dar o starter. E o fio azul que encontramos no chicote, que no caso seria esse aqui, é o correspondente à tensão de menos 12 volts. Ou seja, todas essas tensões devem estar presentes e estabilizadas, sem grandes variações, inclusive a tensão de 5 volts de standby. Este circuitinho aqui, que eu estou apontando com jeito, em conjunto com a ferramenta, em conjunto com este de 4 perninhas, formam um circuito chamado amplificador de erro. O que é a função do amplificador de erro? É mandar umas mensagens, uns pulsos para esse DM311, para ele controlar a tensão de standby da fonte. Porque essas tensões de standby, aqui de 5 volts e que vai para o oscilador de PWM, tem que ser muito bem controladas. Tem que ser umas tensões muito bem controladas. E por essa razão, esse circuitinho aqui, ele necessita ser muito bem regulado.
ser muito bem regulada essas tensões de 15 volts e as provenientes do PWM. Agora eu vou ligar a fonte de alimentação, eu vou dar uma pausa no vídeo, vou montar a fonte de volta na carcaça e eu vou aferir todas as tensões a vocês. Até daqui a pouco. Oi, voltei. Estou agora com a fonte montada em seu gabinete com segurança e agora vamos, como falei, aferir as tensões de saída da fonte. Multímetro na escala de DC 20 volts corrente contínua e agora vou lhe ensinar o procedimento. Para vocês fazerem a aferição, o recomendável é que vocês peguem a ponta preta do multímetro, pegue qualquer conector e a encaixe no cabo preto, na posição preta. Após feito isso, com a ponta vermelha, vocês vão pegar o conector principal da fonte e com a fonte curto-circuitado o pino de PS1 cabo verde, curto-circuitado o cabo verde com qualquer terra, vocês vão aferir as tensões de alimentação da. Bom, com o fio de PS1 em curto com o terra, vocês vão pegar o multímetro, como eu lhe expliquei, ponta preta em qualquer fio preto, e você nos fios, estou segurando aqui com a câmera com uma mão, fica meio difícil. No fio laranja, vocês devem conectar e checar no multímetro. 3,38 volts, o que nos dá a sugestão que os 3,3 está em suas condições normais. Todos os cabos laranja estão com 3,3 volts em sua saída. Agora, no fio amarelo, mantendo a ponta preta em qualquer um fio preto, vocês devem checar a tensão e notar 11,90, algo em torno de 12 volts, o que nos sugere que a fonte de 12 volts está normal também. Agora no fio vermelho, vocês vão encostar a ponta num terminal vermelho e ali 5,9, o que nos sugere que os 5 volts estão normal, 5 volts da fonte principal estão em condições normais. Agora, no fio cinza, vocês têm que verificar também 5,9, o que nos sugere que a tensão de Power Good está dentro de seu valor normal também. E agora, aqui no azul, menos 11, tá? Porque a ponta preta está no terra e a tensão negativa, menos 11,3, o que nos sugere que o menos 12 também está dentro de suas condições normais. E aqui, por fim, a tensão de stand-by, tensão de stand-by está um pouquinho alterada, mas iremos ver qual é o motivo, mas o normal ela está sempre com 5 volts, pelo menos em condições de stand-by da fonte. Deve permanecer com 5 volts, pelo menos com a fonte em estado de stand-by. Aqui talvez ela esteja assim porque a fonte está em operação.
Aí agora, desligando a fonte, eu irei checar essa tensão e irei ver se o valor dela confere realmente com o que é. Então, a fonte, nesse caso aqui, nesse fio roxo, deve conter 5 volts de standby. Aqui no caso está um pouquinho alterada, mas eu irei checar que realmente está acontecendo. Mas o normal é manter sempre nos 5 volts. Então, pessoal, é isso aí. Vocês tirem bons proveitos dessa aula. Postem comentários, porque assim que possível eu estarei respondendo dentro do possível, e qualquer coisa eu estou à disposição. Muito obrigado a todos pela atenção e espero que tirem bons proveitos dessa aula. Obrigado.